uma loja, enquanto experimentava roupas elegantes, a garota recebeu o elogio da mãe. Como era de se esperar, peças caras mudavam tudo. Eram leves como asas de anjo. Ao mesmo tempo, ela fazia cálculos mentais. Se trabalhasse 52 semanas, 5 dias por semana, seriam 260 vezes. Mesmo que usasse aquela roupa a cada 3 dias, seriam 87 usos. Mantendo esse ritmo por 3 anos, no fim das contas, seria como gastar apenas R$ 3 por dia. Sua mãe acreditava que sua filha era tão esperta que se daria bem em qualquer lugar, mas ainda assim se sentia um pouco inquieta. Explicou que o ambiente profissional era diferente da escola e que às vezes as coisas aconteciam sem motivo. Por isso, ela precisava guardar 3 coisas no coração. Primeiro, deveria obedecer tudo que seus chefes dissessem sem reclamar. Segundo, deveria falar o que os outros queriam ouvir, em vez do que realmente pensava. E por fim, sempre que olhasse nos olhos de alguém, deveria sorrir, acontecesse o que fosse. Durante 10 anos, Mila havia seguido à risca os conselhos da mãe. Falava com cuidado, controlava bem suas expressões e, com uma dedicação quase sobre-humana, conseguiu as maiores notas nos exames de entrada, nas avaliações de treinamento e nas competições. Tornou-se a colega de trabalho mais valorizada, destacando-se em todas as tarefas e subindo rápido na trilha de promoções aceleradas. Até que no dia anterior, Mila se surpreendeu ao ouvir a palavra secretária. O CEO contou que em breve um anúncio oficial seria feito. Ela seria nomeada secretária e assistente de Liciop da equipe de comércio. Mila, que já era gerente, percebeu que o CEO queria que ela assumisse esse novo cargo. Lembrando-se de todas as dificuldades que enfrentou, questionou o sentido daquela mudança repentina e perguntou a si mesma se havia trabalhado como uma funcionária leal por uma década apenas para ser rebaixada. Quase sem conseguir esconder a raiva, decidiu perguntar se havia cometido algum erro no trabalho, implorando para ser informada, caso tivesse, para poder consertar. No entanto, o CEO garantiu que não havia erro algum. Na verdade, era o contrário. Ela era boa demais. Ele entendia que era um pedido injusto, algo que ele mesmo lamentava, pois não queria perder talentos como o da gerente Mila. Contudo, após revisar tudo, parecia que Mila era a única capaz de lidar com o assunto envolvendo o polêmico diretor executivo, Liciop. Além disso, ela em breve receberia uma proposta interessante vinda de Songbak-Jay, um local que era símbolo do meio empresarial da Coreia. A citação de Songbak-Jay, situado na propriedade do líder do grupo TK, refletia diretamente a decisão do presidente Thanos, o presidente do grupo TK. Mila entendeu que se tratava de uma situação de tudo ou nada. Isso mostrava que a maior chance, ou a pior crise de sua vida, estava diante dela. Em um aeroporto, Lee Seop apareceu vestindo roupa simples. Assim que desembarcou, uma pessoa o chamou, dirigindo-se a ele como diretor executivo. Era seu assistente, Kim. Ele o cumprimentou e perguntou como tinha sido o voo. Lee, com uma expressão levemente fechada, respondeu que tinha sido bom. Kim agradeceu pelo esforço durante a viagem de negócios, mas Lee achou graça por dentro, se perguntando o que ele queria dizer com aquilo. Afinal, aquela viagem de negócios não passava de uma desculpa. Ele finalmente havia conseguido deixar para trás o ressentimento que carregava há anos. Durante 34 anos, dedicou toda a sua vida ao grupo TK para se tornar o dono de Songbak. No entanto, após cair de repente em uma armadilha de Tae Jr., perdeu todos os bens principais do negócio. Ao entrar no carro, Lee pediu a Kim de maneira cautelosa que o levasse para seu apartamento em Chongon. No entanto, Kim avisou que havia uma mensagem pedindo que ele fosse direto para a divisão de planejamento estratégico ao retornar. Lee se mostrou surpreso e quis saber se o recado vinha de Tae-jun. Kim tentou argumentar, dizendo que estava esgotado e que deveria passar no hospital, mas ao ouvir o toque do celular, ficou visivelmente irritado e quis saber quem estava ligando. Quando viu que era Tae-jun, desligou na hora, pensando que precisava de um tempo. Ainda assim, o telefone de Kim não parava de tocar, o que fez Lee gritar de frustração, perguntando se era Tae-jun de novo. Kim explicou que era gerente Mila. Lee se enrijeceu levemente ao reconhecer o nome. Ela era uma colega que havia entrado na empresa mais ou menos da mesma época que ele.
Quando Kim atendeu a chamada, contou que ela queria falar diretamente com o diretor, passando o telefone ali. Sentindo-se desconfortável, ele perguntou como poderia ajudar. Mila o cumprimentou e avisou que a partir daquele dia seria sua secretária pessoal e assistente nas questões de trabalho. Lee franziu a testa, perguntando por uma gerente tão importante como ela estaria aceitando um cargo de secretária e quis saber se aquilo era mais uma ideia de Tae-jun. Mila riu de leve, sugerindo que ele discutisse os detalhes com o próprio Tae-jun. Cerrando os dentes, Lee se perguntou se Tae-jun havia perdido o juízo. Incomodado, declarou que aquilo já passava dos limites e disse que não aceitaria nenhuma secretária. Mandou que Mila avisasse a todos que ele iria descansar. Desligou a ligação, achando que o assunto estava encerrado. Deixa ele passar só porque é bonito. No entanto, Mila virou-se para Tae-jun e informou que Lee Seok-hye havia desligado. Tae-jun deu um sorriso de canto e ordenou que ela seguisse com o cronograma sem alterações. Mais tarde, em seu apartamento, Leo deitou na cama. Depois de um longo suspiro de alívio, achou que finalmente poderia relaxar, mas ao ouvir o celular tocar de novo, atendeu com irritação, perguntando ao assistente o que era daquela vez. Kim hesitou antes de perguntar se poderia entrar por um momento, dizendo que estava na porta e que a gerente Mila queria conversar com ele pessoalmente. Lee resmungou, perguntando como ela sabia onde ele morava. Mila pegou o telefone e se apresentou de forma formal. Irritado, Lee exigiu saber por que a gerente Mila, que certamente estava ocupada com os assuntos da empresa, tinha ido até sua casa. Ela então afirmou com firmeza que a partir de agora seria sua secretária pessoal e assistente executiva. Surpreso, Leo perguntou se ela estava falando sério. Mila respondeu com calma que aquelas ordens vinham de Sun Baek-jae. Em seguida, pediu desculpas, dizendo que o tempo estava curto e anunciou que entraria naquele momento. Leo jogou o cobertor de lado e correu. Acabou tropeçando no próprio cobertor que havia caído no chão e caiu, mas mesmo com o joelho dolorido, tentou alcançar a porta o mais rápido possível. Porém, Kim, mesmo tendo hesitado, foi mais rápido ao digitar a senha do que Lee ao tentar apertar o botão de tranca da porta da frente. A porta se abriu diante de Lee e Mila entrou, cumprimentando de maneira formal. No entanto, ao ver a cena diante de si, ficou paralisada. Leo estava sem camisa, puxando o short apressadamente. Ao presenciar a situação, Minas esboçou um leve sorriso, mas se virou discretamente e fechou a porta atrás de si, enquanto Leo, morrendo de vergonha, soltava um brito abafado. Aplausos para esse homem, gente! Depois de se vestir e sair do quarto, Mila comentou que faltavam apenas 15 minutos e perguntou se ele já estava pronto. Em resposta, Lee respondeu com firmeza que não estava nem um pouco preparado para sair, como ela mesma podia ver. Ele ainda nem havia tomado banho, estava com fome e sequer tinha roupas limpas para vestir. Ao ouvir aquilo, Mila garantiu que ele não precisava se preocupar e então chamou o assistente Kim. Explicou que as roupas dele já tinham sido lavadas e deixadas prontas com antecedência e que também haviam preparado sanduíches para o café da manhã. Ainda irritado, Lee resmungou que não comia sanduíches, mas Mila esclareceu que, levando em conta suas preferências, tinham feito um de presunto e queijo sem verduras, garantindo que ele comeria alguma coisa. Ela continuou explicando que seguiriam com o planejamento do dia e que passaria os horários detalhados e as informações durante o caminho, o que fez Lee gritar pedindo que ela parasse por um instante. Reforçou que só porque ela agora era sua secretária não significava que tinha o direito de persegui-lo até dentro da própria casa. Deixou claro que aquele era o seu espaço pessoal, onde vivia como queria, rolando no chão, tirando a roupa e se movimentando livremente. Em seguida, perguntou se ela realmente achava que conseguiria lidar com isso. Depois de uma breve pausa, Mila quis saber se o incômodo vinha do fato de ela ser mulher. Um silêncio tomou conta do ambiente, até que de repente Lee sorriu e caiu na risada, perguntando se ela havia enlouquecido por sequer sugerir que ele se incomodava com mulheres. Mila, sem se abalar, notou a reação e demonstrou certo alívio, dizendo que era bom saber que o diretor executivo havia com naturalidade. Faltando apenas 10 minutos para a saída, ela comentou que não haveria tempo suficiente para um banho, mas como já havia antecipado essa possibilidade, revelou que havia preparado uma toalha úmida.
Em seguida, colocou luvas e instruiu Kim a se preparar, enquanto o assistente trazia um balde de shampoo. Alarmado, Léo quis saber o que ela pretendia fazer e gritou para que tirassem aquilo dali imediatamente. Mila parou, obedecendo por um instante, enquanto ele a encarava, percebendo quanto ela era firme e confiante. Depois de soltar um suspiro, ele pediu que ela esperasse, dizendo que tomaria banho em 5 minutos. Enquanto caminhava, pensava que o rabo de cavalo preso, os óculos sem brilho e o mesmo terno simples de sempre, o mesmo estilo de 10 anos atrás, eram marcas claras da constância dela. Nada havia mudado desde que se conheceram. Mesmo assim, ele odiava o jeito como ela conseguia tirá-lo do sério, mesmo sem fazer muito. 10 anos antes, quando o Grupo TK divulgou os melhores colocados da 53ª turma de funcionários, o primeiro lugar foi para Mila e o segundo para Lee Seopul. Naquele tempo, Léo havia dedicado toda a sua vida a fazer jus ao título de herdeiro do Grupo TK. Felizmente, ele vinha correspondendo às expectativas desde sempre. Desde criança, era chamado de prodígio e todas as suas conquistas eram fruto de grande esforço. Por isso, nunca tinha ficado atrás de ninguém até aquele dia. Quando anunciaram que Mila tinha ficado em primeiro lugar e ele em segundo, Léo lançou um olhar cortante na direção dela. Foi a primeira vez que havia perdido o topo em toda a sua vida. No presente, enquanto secava o cabelo, Léo perguntou se faltavam 5 minutos. Mila confirmou com um aceno. Ao olhar para ela, não conseguiu evitar o pensamento. Logo ela, de todas as pessoas, tinha que ser minha secretária? Enquanto se vestia, Léo a chamou, dizendo que odiava ter uma secretária pessoal tão próxima. Em resposta, ela manteve a calma e garantiu que se esforçaria ao máximo para se adaptar. Lee, no entanto, afirmou que era bom em fingir, e por isso também era bom em lidar com pessoas de quem não que gostava. nesse caso isso não daria certo. Dirigindo-se diretamente a ela, Lee Seop falou com uma pronúncia lenta e firme. Disse que não gostava dela. Desde o primeiro dia de treinamento, desde que foram colocados do mesmo grupo, ele já não havia gostado dela. Com os olhos entreabertos, olhou diretamente para Mila, sugerindo que ela desistisse e pedisse demissão. Mila percebeu claramente que aquele era um aviso direto. Um sorriso forçado cobria o rosto dele como uma máscara, e o tom de voz carregava um desprezo frio e sarcástico. Após alguns segundos de silêncio, Mila abriu um sorriso atrevido e comentou que, embora estivessem um pouco atrasados, se ele se apressasse agora, ainda daria tempo de chegar à reunião sem demora. Lee ficou brevemente confuso, mas logo suspirou com resignação. Aceitando a situação, terminou de se vestir e disse que podiam seguir. Enquanto caminhavam pelo corredor, Mila se recordava das palavras duras que ele havia dito, que não gostava dela. A verdade é que ela também nunca havia simpatizado com ele desde o primeiro dia em que se encontraram, há 10 anos. Para ela, o herdeiro do Grupo TK sempre foi apenas um príncipe mimado e mal-humorado. No entanto, ao lançar um olhar discreto para Lee, engoliu seus próprios pensamentos. Apesar de tudo, não podia negar que, pelo menos em aparência, ele era exatamente o tipo de homem que ela se apaixonaria. Uma geladeira Electrolux 2 portas. É o nosso tipo também. Uma semana antes, Mila havia sido chamada à presença do presidente do Grupo TK. Ele comentou que tinha ouvido muito a respeito dela por meio do diretor Taejun e que, conforme havia sido dito, ela era uma funcionária exemplar. Encorajou-a a dar o melhor de si como assistente do diretor executivo Lee Seop. Mila tentou explicar que ainda tinha muito a aprender, mas o presidente mencionou ter ouvido falar também sobre seus irmãos, jovens promissores dos esportes de inverno. Disse que se fossem parecidos com ela, deviam ser bastante talentosos, e como o Grupo TK valorizava atletas com potencial, sugeriu que isso poderia representar uma boa chance de apoio caso o grupo decidisse patrociná-los. Ao relembrar as palavras de Taejun sobre uma proposta interessante, Mila compreendeu que era disso que ele havia falado. Ao deixar a mansão naquele dia, sentia-se esgotada com o olhar penetrante do presidente. Velho ceboso. Vontade de enfiar 2 dedos no olho dele. Ele lembrava um tigre observando sua presa, com olhos firmes e exigentes a ordenar que ela desse tudo de si. Mesmo assim, tentou se acalmar. Repetia para si mesma que não havia razão para sentir medo, pois vinha cumprindo bem o seu papel.
A vida de CLT não é fácil. Pensou nos irmãos se estariam enfrentando dificuldades financeiras sem que ela soubesse. E se agora pudessem se dedicar apenas aos esportes, isso seria o melhor para eles. Nesse instante, recebeu uma ligação dos dois. Do outro lado da linha, os irmãos comemoravam com empolgação, dizendo que estavam participando de uma grande festa em celebração ao evento oficial de confraternização esportiva. Mila incentivou-os a se divertirem enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Pensava que, se eles estavam felizes, então isso já bastava para ela. De volta ao presente, Mila refletia sobre a proposta e compreendia a importância dela. Por isso, reforçou mentalmente que não poderia se deixar levar pela aparência de Liciope, e sim manter o foco em suas responsabilidades por sua família. Com determinação firme, iniciava oficialmente seu primeiro dia como secretário do diretor. Sua primeira tarefa era acompanhar Lee em uma visita ao presidente. Durante a visita, enquanto Léo massageava os ombros do avô, Mila reparou que o presidente parecia bem diferente do que lembrava da última vez. Era difícil acreditar que agora ele demonstrava tanta gentileza. Notou que Liciope parecia-se a única pessoa capaz de fazer o presidente mostrar aquele lado mais brando. Logo depois, o presidente voltou sua atenção para ela. Que coroa infeliz, viu? E perguntou se estava cumprindo bem suas tarefas. Sua expressão havia mudado completamente. Mantendo a postura firme, Mila respondeu com segurança que, apesar de ser seu primeiro dia, estava se ajustando para realizar um bom trabalho. Ainda assim, por dentro, perguntava-se por que ele a olhava daquele jeito. Porque você é CLT, amorzinho. O presidente, então, comentou que ela havia chegado um pouco atrasada. Mila se desculpou e prometeu que aquilo não voltaria a acontecer. Ao notar suas mãos trêmulas, Lee a observou em silêncio, se perguntando o que estava acontecendo com ela. Estava acostumado a vê-la como alguém controlado e confiante, por isso achava aquele comportamento incomum. O presidente então declarou que depositava grandes expectativas nela. Mila, que bom, né? Porque medo já depositou. Com firmeza, a respondeu que se sentia honrada, e ele concluiu dizendo que esperava não se decepcionar. Ela assegurou que faria o possível para atender às expectativas, enquanto Lee, ao notar o nervosismo dela, percebeu que Mila estava realmente assustada. O presidente então se voltou para Lee e o instruiu a visitar Baekje com frequência para dizer um olá e informar sobre os negócios. Em seguida, dirigiu-se à assistente e perguntou se ela estava com uma cópia dos documentos necessários. Mila confirmou que sim. O presidente reforçou que Lee era o coração do Grupo TK e que, por isso, precisava da funcionária mais capacitada da empresa ao seu lado. Com um sorriso amargo, Lee concordou, reconhecendo que não havia ninguém como a gerente Mila. Em seguida, voltou-se para o avô e mencionou que queria comentar algo sobre sua nova assistente. Ao ouvir isso, Mila sentiu um aperto no peito, temendo o que ele poderia dizer a seguir. Quando Lee começou a afirmar que talvez aquilo não fosse necessário, Mila desejou desesperadamente que ele parasse. Puxou discretamente a manga da camisa dele com uma expressão aflita, enquanto em silêncio implorava para que ele se calasse. Lee não entendeu o motivo daquilo, então tentou retomar a fala para esclarecer o que queria dizer, mas Mila apertou seu braço com mais força, agora com os olhos marejados, balançando a cabeça em negação. Ainda confuso, Lee voltou-se para o avô, insistindo que havia apenas tentado esclarecer algo, mas Mila tossiu de forma sutil, tentando impedi-lo de continuar. O presidente, atento a cada detalhe da cena, pediu que Lee concluísse o que estava prestes a dizer. Mas ao perceber a situação, Lee sorriu de lado e mudou de assunto, limitando-se a agradecer por ter a gerente Mila como sua secretária. Depois do expediente, Mila estava exausta após um dia tão intenso. Pensou que talvez fosse cansaço mental, já que havia lidado com muita pressão. Ao chegar em casa, destrancou a porta, desejando um banho quente e descanso. Porém, assim que entrou, foi surpreendida pelos irmãos mais novos, que pularam nela perguntando por que tinha demorado tanto. Eles estavam esperando para uma comemoração surpresa. Sua colega de quarto, Ceia, deu-lhes boas-vindas com carinho e comentou que ela devia estar se esforçando no trabalho, mas também perguntou por que tinha chegado tão tarde, se já havia comido algo. Confusa, Mila quis saber o que estava acontecendo.
Seiya explicou que tinha preparado uma pequena festa surpresa depois de saber que os gêmeos haviam sido oficialmente patrocinados pelo Grupo TK. Ao observar a bagunça alegre causada pelos irmãos e pela amiga, Mila se sentiu dividida entre o estresse e a emoção. Depois do banho, sentia-se renovada, secando os cabelos com cuidado. Nesse momento, Seiya entrou no quarto, perguntando se ela já havia terminado, pois ele estava para chegar e todos deveriam jantar juntos. Mila, um pouco surpresa, perguntou se era o Yuno, e, como se o destino respondesse, a campainha tocou. Seiya sorriu e adivinhou que só podia ser ele, indo rapidamente até a porta para recebê-lo. Enquanto se arrumava, Mila ouviu a amiga dando as boas-vindas ao visitante, perguntando quando ele havia retornado à Coreia. Quando Mila saiu do quarto, foi recebida por um sorriso conhecido. Yuno a cumprimentou, dizendo que fazia muito tempo desde a última vez em que se viram. Ao ouvir a voz dele, Mila reclamou meio brincando que ele deveria ter avisado que voltaria. Yuno apenas riu, dizendo que ela não havia mudado em nada. Um pouco envergonhada, Mila quis saber se ele estava se referindo à camiseta que usava, e ele confirmou com bom humor, dizendo que ela ainda gostava daquele mesmo personagem vegetal de sempre. As famílias deles tinham crescido no mesmo bairro, o que naturalmente os tornou próximos. Como Mila havia se formado mais cedo do que as crianças da sua idade, não tinha muitos amigos da mesma geração, mas Seiya e Yuno estavam entre as lembranças mais queridas da infância. Em especial Yuno, que além de ser seu veterano na escola, era alguém em quem ela confiava e que muito ajudou quando ingressou na universidade ainda muito jovem. Animados com uma bebida, Seiya comentou que era uma pena Mila não apreciar o gosto refrescante da cerveja, dizendo que ela sempre afirmava que estava perdendo um dos maiores prazeres da vida. Mila respondeu que não havia muito o que fazer, simplesmente não se dava bem com o álcool, mas que depois de um dia como aquele, talvez valesse a pena tomar ao menos um copo. Seiya sorriu e aplaudiu a ocasião, parabenizando os gêmeos pelo patrocínio do Grupo TK, e também Yuno, por ter sido convidado para um novo emprego. Yuno então explicou que havia sido designado para colaborar com o Grupo TK, e aproveitou para perguntar em qual equipe Mila havia sido colocada. Ela contou que também havia começado na equipe de comércio naquele mesmo dia. No entanto, sua amiga Seiya complementou, dizendo que aquele era, na verdade, o primeiro dia dela como secretária. Seiya não perdeu a chance de provocar, perguntando como era trabalhar tão perto de Lee e Sop. Mila respondeu se aquilo realmente precisava ser dito. A amiga soltou uma risadinha irônica e comentou sobre sua expressão amarga, lembrando que Lee Sop era o único neto do presidente do Grupo TK, um dos maiores conglomerados do país. Desde a infância, Lee havia crescido sob os holofotes, conhecido por sua aparência nobre e distante. Essa exposição constante resultou em uma invasão extrema de sua vida pessoal por parte da mídia e dos paparazzis. Talvez por isso, ao atingir a maioridade, ele passou a evitar totalmente os eventos públicos, sumindo dos olhos do público. Assim, os únicos comentários que ainda circulavam sobre ele eram relacionados à sua aparência. Seiya então cutucou Mila novamente, perguntando se era mesmo tão difícil acreditar que nenhum sentimento se formaria estando tão próxima de alguém como ele. Mila respondeu com um suspiro que já se sentiria satisfeita se ao menos não fosse demitida. Isso fez sua amiga franzir a testa, querendo entender melhor. Mila hesitou por um instante antes de explicar que Lee Sop aparentemente não gostava dela, o que causou espanto entre todos. Contou que, embora tivessem entrado na empresa na mesma época, nunca haviam trocado uma única palavra. Lee deixou claro que não gostava dela desde o primeiro dia no treinamento, e Mila confessou que o sentimento era recíproco. Disse que por um azar do destino, agora eram obrigados a trabalhar juntos em uma relação desconfortável de dependência profissional. Yuno suspirou dizendo que devia ser bastante desgastante passar tanto tempo ao lado de alguém com quem não se dava bem, e que saber se o dia havia sido muito difícil. Mila confirmou com um aceno de cabeça, mas comentou que pelo menos recebeu incentivos pelo esforço. Com um sorriso gentil, Yuno se levantou e começou a massagear os ombros dela. Também quero uma massagem dessa, em seguida de beijos apaixonados. Lembrando que o dinheiro era importante, mas que a saúde também deveria ser uma prioridade. Disse que ela costumava se esforçar demais e que isso preocupava.
Mila sorriu dizendo que faria o possível para cuidar de si mesma e pediu que ele não se preocupasse tanto. Comentou que ele era sempre tão gentil com ela e que as coisas seriam bem melhores se o chefe fosse ao menos metade tão simpático quanto ele. Nesse momento, seu celular vibrou com várias mensagens de Lee Sop pedindo que ela organizasse a agenda, enviasse arquivos, preparasse os materiais para a reunião com o cliente e ainda comparecesse ao escritório dele às 7 horas em ponto. Mila ficou paralisada encarando o celular, pensando que Lee poderia ao menos parecer com metade de uma unha de alguém decente. Na manhã seguinte, Mila cumprimentou o diretor executivo com formalidade. Lee, ainda sonolento e de mau humor, olhou para o relógio e comentou que ela estava 30 minutos atrasada. Irritada, Mila rebateu, dizendo que havia chegado no horário, mas que a senha da entrada havia sido alterada. Ele revirou os olhos, insinuando surpresa, e disse que se perguntava por que a senha havia sido trocada. Mila respondeu que adaptou o atraso para que o trabalho não fosse prejudicado, mas por dentro achava ridículo o fato de ele próprio ter mudado a senha e agora fingir surpresa com isso. Em seguida, Mila disse que quando ele estivesse pronto, ela apresentaria a programação do dia. Boceriando, Lee comentou que ainda estava acordando. Ela assentiu, dizendo que já esperava por isso mesmo havia trazido o café da manhã para ele. Ele respondeu que só tomava café com grãos vindos do Quênia, preparados de um jeito específico, encorpado e forte. Em seguida, mandou que ela jogasse aquele café fora, apontando para a pia da cozinha. Bate. É só bater. Por que ela não bate? Irritada, Mila disse que jogaria fora e tentou voltar ao assunto da agenda do dia, mas Lee a dispensou, dizendo que queria descansar mais. Tremendo de raiva, ela avisou que o diretor Taijun estava esperando por ele. Ao saber disso, ele respondeu que não deveria ter acordado tão cedo, mandando que ela cancelasse sua agenda. Mila, segurando a frustração, pensou que aquele era só o seu segundo dia como secretária de Lee Sop, mas era a primeira vez em 10 anos que sua paciência estava sendo levada ao limite. Mais tarde, na empresa, Mila explicava o próximo relatório da divisão de moda da TK. Ao ouvir isso, Lee comentou que o relatório de moda tinha ficado por último, perguntando se ela havia deixado o pior para o final de propósito. A TK Fashion, a origem do grupo TK, tinha se tornado uma divisão com prejuízos, o maior problema da empresa naquele momento. Ele perguntou por que continuavam dando a ele negócios como aquele e como esperavam que ele recuperasse algo que já estava quebrado. Boatos diziam até que seria vendida. Reclamou que, mesmo se esforçando, Taijun ficava com as partes boas e jogava os problemas para ele. Chegou até a se perguntar se não devia simplesmente pedir demissão. Mila achava que ele realmente não queria trabalhar e, vendo sua postura desleixada, ela se perguntava como poderia dar conta daquilo. Pensando no passado, se perguntou para onde tinha ido parar o Lee animado do centro de treinamento. Mesmo que ele sempre tenha sido um idiota com ela naquela época, Mila achava que ele era digno do título de herdeiro. Mas olhando para ele agora, não conseguia entender onde estava aquele jovem cheio de energia. De repente, Lee perguntou se ela estava pensando no momento em que o viu sem camisa. Ela ficou nervosa e respondeu que é claro que não. Tentando manter a calma, lembrou a si mesma que precisava controlar os sentimentos, mas Lee disse que não havia por que negar, e perguntou que a gerente que vinha se saindo tão bem até então, o que faria agora que estava sem a sua equipe. Mila negou qualquer problema, se desculpou e disse que era uma honra trabalhar sob as ordens do diretor executivo Lee Sop. Ele se levantou e se aproximou, dizendo que os lábios dela estavam secos e que ela deveria ao menos umedecê-los antes de mentir. Em seguida, se afastou, mandando que ela parasse com aquilo. Que demais! Ai, que delícia! Em silêncio, Mila tocou os lábios com um gesto sutil. Com o rosto um pouco corado, perguntou a si mesma se realmente conseguiria lidar com aquele trabalho ao lado dele. 10 anos antes, durante o 53º treinamento anual de novos funcionários, o grupo da 53ª turma tinha sido oficialmente recebido na prestigiada família TK, durante uma grande celebração. No dia seguinte ao evento, o presidente perguntou a Léo se a garota que o havia superado como melhor funcionária se chamava Mila. Seu avô disse que ele deveria observá-la, com atenção, e decidir se ela era alguém com potencial para ajudar a empresa ou apenas uma jovem com raciocínio rápido. Essas foram as palavras exatas de seu avô.
Mas enquanto olhava Mila, Léo não sentiu nada de especial. Na verdade, nem queria pensar nela. Naquele tempo, ouvia muitos comentários sussurrados sobre seu status, e muitos admiravam o fato de ele ser um chaibol de terceira geração, alguém que tinha tudo, inclusive boa aparência. Léo Issop, achando graça daqueles comentários, deu um leve sorriso, sabendo que esse tipo de gesto agradava aos outros. No entanto, pensou em como já estava acostumado com esse tipo de atenção, principalmente das mulheres, que nem conseguiam encará-lo nos olhos. Apesar disso, ele não gostava tanto daquela tensão. Na verdade, achava até incômoda. Ao tomar um gole da bebida, valorizava os momentos de silêncio, pois sabia como era cansativo manter a própria imagem o dia todo. Nesse momento, o som de passos se aproximando chamou sua atenção. Era Mila, que caminhava calmamente pelo corredor enquanto folheava um relatório. Quando os dois cruzaram olhares, Léo notou que ela não desviou, pelo contrário, o encarou diretamente nos olhos e sorriu. E isso lhe causou uma sensação inesperada de incômodo. Lentamente, Léo abriu os olhos, pensando em como aquele sonho havia sido surpreendentemente estranho. Do lado de fora, ouviu a voz de Mila chamando e avisando que havia chegado. Antes que ele pudesse responder, ela entrou sem esperar, dizendo que tinha trazido documentos que precisavam da aprovação dele. Léo, com a expressão fechada, quis saber por que ela havia entrado sem permissão. No entanto, ao olhar para Mila, ficou por um instante sem reação. Ela se parecia demais com a garota do sonho, a Mila, de 10 anos atrás, e mais uma vez sentiu um leve desconforto. Mila comentou que pensou que ele estivesse dormindo e colocou os papéis sobre a mesa, explicando que se tratava do relatório do projeto do resort. Ele perguntou por tanto barulho por algo tão simples, mas ao folhear o material, ficou surpreso com a organização. Os dados estavam tão claros que a leitura se tornava muito fácil. Mesmo assim, empurrou o relatório de lado e aconselhou a assistente a não se esforçar tanto, ressaltando que mesmo que ela desse tudo de si, isso não mudaria nada. Disse que ninguém valorizaria seu esforço e que a empresa não cairia sem ele. Em seguida, perguntou se ela discordava daquela visão. Mila disse que discordava e afirmou que o diretor executivo Lee Yi-sok era indispensável para a empresa, acrescentando que nos últimos 10 anos, nenhum funcionário havia deixado de reconhecer o empenho que ele sempre demonstrou pelo Grupo TK. Ela aproveitou ainda para agradecer mais uma vez por trabalhar com alguém tão competente. Léo desviou o olhar e disse que ela podia sair. Ele analisaria o relatório depois. Mila sentiu e avisou que se fosse necessário ajustar alguma coisa, era só chamá-la, e então deixou a sala. Mais tarde, na sala de Taijun, ele sorria e comentava que finalmente estava vendo o rosto de Lee Yi-sok depois de um tempo. Lembrou que Léo havia dito que não trabalharia mais, e que agora, com seu retorno, os superiores estavam animados, pois ele finalmente começava a mostrar seu potencial. Léo recusou os elogios, dizendo que quem havia feito o trabalho de verdade tinha sido Mila. Taijun concordou, afirmando que nomeá-la como secretária foi uma escolha acertada. Léo quis saber qual desculpa Taijun usou para transferi-la e se havia descoberto algum defeito nela, já que ela era boa demais para ocupar o cargo de secretária. Taijun deu um sorriso irônico e mencionou que o próprio Léo andava investigando o assunto nos últimos dias, e até o diretor de Relações Públicas havia se envolvido. Léo então se lembrou dos irmãos gêmeos de Mila, ambos patinadores artísticos universitários, mas admitiu que apenas com base nas apresentações deles ainda era difícil saber se valiam um investimento da TK. Taijun questionou se aquilo sequer podia ser chamado de patrocínio, considerando as circunstâncias. Após pensar um pouco, Lee perguntou se estavam mesmo usando essa situação como pretexto para torná-la sua secretária. Taijun deu de ombros e lembrou Lee de que ele havia fugido de suas obrigações ao viajar para o exterior. Diante disso, o mínimo que podiam fazer era colocar alguém competente no lugar que ele havia deixado. Ainda tentando entender tudo, Léo se lembrou de que os pais de Mila eram donos de um restaurante simples e que os irmãos dela estavam envolvidos com esportes competitivos,
o que certamente trazia grandes dificuldades financeiras. Se a proposta partiu do presidente, então era provável que Mila tenha se visto numa situação em que recusar o cargo de secretária simplesmente não era uma opção. Percebendo a expressão dele, Taijun comentou que a gerente Mila estava se saindo muito bem como assistente executiva e que não havia nada de errado com o desempenho dela. Em seguida, perguntou se por acaso Léo estava preocupado com a situação da funcionária. Surpreso, Léo se perguntou em silêncio se realmente estaria preocupado com aquela mulher, mas logo afastou a ideia, considerando-a absurda. No entanto, ao se lembrar do momento em que Mila segurou seu braço, voltou a se sentir inquieto. Aquele toque, somado ao olhar intenso dela, parecia estranho, fora do comum. Tentou convencer a si mesmo de que era apenas incômodo, nada mais. Ainda assim, por mais que tentasse, a sensação permanecia, deixando-o mergulhado em pensamentos confusos. Era uma tarde quente, ensolarada, ideal para relaxar e aproveitar um café no sofá macio, mas a tranquilidade foi interrompida pelo som de passos apressados. Lee reconheceu o ritmo. Era Mila, que entrou de repente chamando em voz alta e perguntando se ele estava aproveitando aquele raro momento de descanso. Ele tentou pedir que ela esperasse, quase sem conseguir disfarçar o susto e a aceleração do próprio coração. Mila insistiu que precisavam iniciar a programação da tarde. Enquanto ela falava sem parar sobre os compromissos, ele tentava interrompê-lo em vão. Mais tarde, já dentro do carro, Lee comentou com o assistente Kim que sua vida havia virado um verdadeiro filme de suspense, com o coração acelerando sempre que ouvia passos se aproximando, especialmente com a pressão constante para revisar documentos. Resmungou como parecia impossível para Mila parar por um segundo sequer, e perguntou como podia ser o chefe dela se vivia o tempo todo com medo. O assistente Kim comentou como era esperado, que a secretária Mila estava sempre cheia de energia. Léo suspirou dizendo que era inacreditável o carro ser o único lugar onde conseguia relaxar de verdade. Nesse instante, o telefone começou a tocar sem parar. Ele reclamou, perguntando quem estaria ligando, e se surpreendeu ao ver que era Mila. Imediatamente, Lee ordenou que não atendessem, mas Mila, sem hesitar, atendeu a ligação, se apresentou e perguntou o motivo do contato. Léo sussurrou, pedindo que ela não revelasse onde estavam, mas Mila disse que podia ouvir a voz do diretor executivo e lembrou que, de acordo com a agenda, não havia nenhuma tarefa fora do escritório naquele horário. Léo tentou se justificar, nervoso, dizendo que havia sim algo importante a ser resolvido fora, mas Mila perguntou se ele achava mesmo que existia alguma coisa que ela não soubesse, e lembrou da pilha de tarefas esperando por ele, exigindo que ele voltasse o quanto antes. Quando ele reclamou, dizendo que estava ocupado no momento, Mila concordou com firmeza, disse que a aguardaria e encerrou o assunto. Mais tarde, Mila reclamava que o expediente já tinha terminado há muito tempo e que aquela situação estava testando a paciência dela. Seia reconheceu o quanto ela vinha se esforçando, enquanto Mila se perguntava se Léo era uma criança. Nesse instante, a campainha tocou e Ha Yuno entrou no apartamento dizendo que sentia falta delas. Seia brincou comentando que o irmão provavelmente apareceu por causa da comida feita pela mãe de Mila, ao que Yuno admitiu que não podia perder essa oportunidade. Mila se ofereceu para preparar uma porção generosa para ele, mas ele a interrompeu rapidamente, pedindo que não exagerasse, apenas o suficiente para experimentar já estaria ótimo. De repente, como se lembrasse de algo importante, Yuno se virou para Seia e perguntou se ela ainda tinha um encontro às cegas marcado para o dia seguinte. Pegando-a de surpresa, Seia ficou tensa e exigiu saber como ele havia descoberto. Ele contou que o homem em questão era filho do diretor do Hospital J, um antigo colega de classe dele, dos tempos do ensino fundamental. Seia ficou visivelmente surpresa com a revelação e quis saber se ele havia dito algo. O irmão explicou que o rapaz só perguntou sobre as preferências dela e que ele respondeu que ela gostava do restaurante francês do Hotel N. Ainda desconfiada, Seia perguntou se havia mais alguma coisa. Yuno a tranquilizou, dizendo que não. Só tinha mencionado que ela era do tipo fofa e estilosa. Mila, resmungando para si mesma, repetiu as palavras fofa e estilosa em um tom de espanto.
Sem saber onde esconder o rosto, Seiya concordou que era sim fofa antes de empurrar Ryu no porta fora, dizendo que ele devia ir logo para casa. Depois que ele saiu, Mila, agora visivelmente abalada, perguntou o que deveria fazer. Seiya tentou acalmá-la, dizendo que respirasse fundo e mantivesse a calma. 3 dias antes, durante uma conversa, Seiya havia implorado para que Mila fosse ao encontro às cegas em seu lugar, explicando que o restaurante era caríssimo, nada menos que o famoso restaurante francês do Hotel M. Mila comentou que nem gostava tanto assim de comida francesa, mas apesar da hesitação, acabou cedendo ao drama de Seiya. A amiga lembrou do esforço que fez para conseguir ingressos para o show do seu grupo favorito, o último antes de alguns dos integrantes alistarem no exército. Se perdesse, talvez nunca mais tivesse a chance de ver o grupo completo no palco. Desesperada, Seiya agarrou a Mila com teatralidade, fazendo uma promessa exagerada. Se Mila ajudasse naquela vez, ela não pediria mais nenhum favor nas tarefas da casa pelos próximos 6 meses. Prometeu que cuidaria sozinha de cozinhar, lavar a louça e limpar durante todo o período. Mila resmungou que não precisava de tanto drama, mas Seiya insistiu. No fim, Mila acabou aceitando, dizendo que só ficaria lá por 1 hora. E foi assim que tudo começou. Enquanto Seiya era uma editora experiente, com 8 anos de carreira em revistas de moda, Mila mal sabia distinguir uma peça da outra. Para ela, roupas eram apenas para cobrir o corpo. Quando Mila protestou, perguntando como conseguiria fingir ser alguém fofa e estilosa, Seiya garantiu que ela não precisava se preocupar. Abriu seu guarda-roupa impressionante e, com toda a confiança de uma especialista em moda, declarou que apostaria sua reputação para transformar Mila na substituta perfeita. O grande dia chegou. O jantar com o filho do diretor do Hospital J e Seiya estava animadíssima. Chamou Mila perguntando se ela já estava pronta, e ela respondeu de forma seca que não. Seiya, mantendo o entusiasmo, disse que era a hora da transformação e puxou a amiga em direção ao quarto. No fim da tarde, em frente ao Hotel N, Lee comentou que fazia tempo desde a última vez que tinha um compromisso pessoal. Seu assistente, K, mencionou que a reunião de ex-alunos da escola primária seria uma boa chance para reencontrar velhos amigos depois de tanto tempo. Animado, ele expressou a esperança de que Lee aproveitasse a ocasião. Lee concordou e agradeceu. Pouco depois, recebeu uma notificação informando que deveria ir direto para o bar, e então seguiu para lá. Enquanto isso, Mila ainda se sentia um pouco desconfortável, refletindo sobre o fato de nunca ter estado em um lugar tão sofisticado e torcendo para não estar atrasada. Poucos minutos depois, estava frente a frente com o filho do diretor do hospital, que demonstrou surpresa ao vê-la. Johnny comentou que esperava que ela fosse pequena, pois havia escutado que ela era do tipo fofa. No entanto, admitiu que ela era bem alta e muito bonita. Mila respondeu de forma educada, dizendo que ele estava sendo gentil demais. Quando Johnny perguntou se ela tinha gostado da comida, ela confirmou que sim, embora estivesse um pouco desconfortável a ponto de sentir que a comida poderia sair pelo nariz a qualquer momento. Nesse instante, lembrou-se da promessa de Seiya, que garantiu que o jantar duraria apenas 1 hora. Faltavam só mais 10 minutinhos. Logo depois, John a convidou para subir para o bar no terraço do hotel, explicando que o local era conhecido pelo famoso coquetel da noite solitária e que a combinação das bebidas com a vista do céu estrelado era incrível. Mila riu meio sem jeito e se desculpou dizendo que precisava trabalhar cedo no dia seguinte. No banheiro, soltou um suspiro de alívio, para o jantar finalmente ter terminado. Como fazia muito tempo que não usava maquiagem, estava se sentindo desconfortável e seus olhos já pesavam por causa das lentes de contato. Decidiu retirá-las ali mesmo. Ao fazer isso, se lembrou da sugestão de mini-férias que Seiya havia mencionado e começou a se perguntar o que deveria fazer em relação a isso. Ainda incerta, pensava nas responsabilidades do dia seguinte no trabalho. Ao sair do banheiro, deu de cara com a vista do terraço e murmurou para si mesmo quanto aquela paisagem era linda. Pensou nos meses de esforço constante e se perguntou quando teria outra oportunidade de relaxar em um lugar tão bonito. Além disso, fazia muito tempo desde a última vez que havia se arrumado daquela forma. Decidiu então que aproveitaria aquela noite como uma versão diferente de si mesma. Enquanto isso, Lee estava no bar com alguns antigos colegas. Eles o incentivavam a continuar bebendo.
Um deles perguntou como estava o drink e Lee respondeu que estava bom. Em seguida, outro quis saber se ele estava se envolvendo com alguém. Ele se espantou com a pergunta e quis entender por que aquele assunto tinha surgido de repente. O amigo explicou que a Beyoncé raramente aparecia, era natural que todos estivessem curiosos, e perguntou por quanto tempo mais ele pretendia continuar solteiro. A pergunta o fez estremecer, e logo outro colega brincou, dizendo que talvez houvesse alguém em sua mente, quem sabe a filha de alguma família influente. Lee tentou mudar de assunto, perguntando por que estavam tão interessados na sua vida pessoal. Em resposta, um dos amigos comentou que não havia nada mais interessante do que os romances de um herdeiro chebol de terceira geração. Todos riram e levantaram suas taças, fazendo um brinde. Desejavam que Lee escapasse da vida de solteirão. Enquanto todos gritavam, Lee notou que pareciam animados demais com o assunto. Beyoncé deu mais um gole. De repente ouviu passos e soube de imediato que pertenciam à assistente Mila. Levantou o olhar e a viu caminhando a certa distância pelo local, mas logo balançou a cabeça descartando a ideia. Devia estar imaginando coisas. Afinal, não havia como aquela mulher tão linda, com aquele vestido elegante, ser Mila. Aquela mulher definitivamente era o tipo dele. Que demais! Ai, que delícia!